Fala, turma! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Troquei o microfone aqui. Sim, sim, escutando bem. Tudo bem? Bora começar. Desculpa o leve atraso de 3 minutos. Está chovendo demais aqui na cidade. Tão frio. Como é que estão as coisas por aí, galera? Tá frio, tá chovendo. Ah, compartilhar. Muita chuva em Santos. Cara, eu vi as notícias. Eu fiquei assim, agora no feriado, abismada. Teto de poço de gasolina caindo. Chuva demais da conta. Sempre tô por aí na região. Gosto bastante aí da região. Cadê o chat? Calor imenso, Rio Grande do Norte. Extremo, né? Aqui no Sudeste tá bastante chuva, viu, galera? Bastante chuva mesmo. Fala, turma, seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa aula. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário aí que você está assistindo essa gravação. Vamos fazer aqui um bate-papo, falar sobre os cálculos, fazer um replay, fazer revisão, tá? Olha lá, ó, nosso super moletom do Start Cálculos, é o meu xodó. Inclusive, somente hoje, 50% de desconto, tá? Na data de hoje, dia 25/4, de 997 por 497. Depois eu deixo o link aqui para vocês. E vamos que vamos, bora fazer a revisão de hoje. Hoje foi um dia aí muito top, muito bonito. Deixa eu diminuir um pouco essa luz que tá muito forte, né? Parecendo uma vampira aqui. Já sou branca, quase transparente. Com essa luz aqui, então, tô quase tamanho, quase da cor aqui da parede branca aqui. Não sei se adiantou muito, mas vamos lá, galera. Deixa eu ver o chat de vocês aqui. Você é de qual cidade? Sou da cidade que tem o melhor prefeito do Brasil, o mais famoso. Galera, vamos lá. As minhas aulas ao vivo são mais descontraídas, tá? Se você me segue no Instagram e etc., você vai ver que eu sou mais séria, mais de boa. Aqui a gente bate um papo, dá risada, conta piada. A gente pode aqui conversar tranquilamente, tá? Às vezes eu faço umas reflexões, inclusive a nossa última aula ao vivo, se eu não me engano, foi na semana passada. Deixa eu até aumentar eu aqui para vocês me verem. Que foi aí na semana passada, que eu comparei a minha estratégia a dietas, né? Por quê? A maioria das dietas só tem resultado não porque você come menos do que seu corpo gasta, e sim porque você faz a exclusão de coisas que não te faz bem, né? Acaba sendo uma restrição, ou seja, calórica ou de alimentos. A estratégia aqui é a mesma coisa. Por quê? A gente tira todas as informações que não fazem parte e só incluímos o que importa. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo um monte de linha. Por que vocês estão vendo um monte de linha? Porque temos aí 3 cálculos da CME, que tem a nossa Masterclass, do Start e da mentoria, né? O Start, como eu comentei, 50% de desconto dentro das próximas 24 horas. E a mentoria. A mentoria não está com desconto, tá? A mentoria você tem que preencher um formulário para participar. Tem todos os links aqui na descrição, ou você me chama lá no Instagram. O que acontece? Eu não me importo com mais nada que acontece no mercado. Eu me importo somente com essas linhas. Ah, mas o mercado faltou 2 pontos para chegar lá. Por que você não comprou antes? Porque o que estaria ocorrendo? Eu estaria sendo indisciplinada, eu não estaria seguindo a minha estratégia. Por isso que eu falo, operar esses cálculos não te dá margem para dias de fúria.
Porque você fica cego, você fica procurando operação onde não tem. Aqui simplesmente chegou na região verde, que é mínima, vamos procurar compra. Vamos ver se está dentro dos nossos parâmetros operacionais, dos nossos filtros, que também são super simples, tá? E nas linhas vermelhas, que são as máximas, vamos procurar vendas. Também dentro dos parâmetros, dos filtros. É muito simples. Vou até pegar aqui para vocês verem. É uma aula aberta, não tem só a galera do Start ou da mentoria. Cadê vocês aqui? Cadê filtros? Olha os filtros. A gente não opera 15 minutos antes e depois de notícias de alta relevância. Um exemplo aí, PMI, CPI, payroll. Por quê? O mercado se mexe demais. Ele se mexe mesmo após a notícia. Até aí, uns 30 segundos antes, é tranquilo. Mas o problema é o quê? Às vezes a operação não está em andamento ainda. Então, como que eu vou entrar numa operação e sair antes? Às vezes você sai com loss, porque a operação não andou. E o que acontece em notícias, galera, tá? Acontece o seguinte, às vezes a notícia é tão forte que há uma variação tão forte, tipo assim, em 5 minutos andou 40 pontos, se você for ver um candle de 5 minutos. Mas às vezes 40 pontos andou em 10 segundos, 15 segundos. E as corretoras, nem todas estão preparadas para essa alta volatilidade. Às vezes tem um pequeno delay de 1, 2 segundos, que acontece porque é muita ordem, e pula a sua ordem. O problema não é pular a favor, o problema é pular contra. Uma coisa é você entrar numa operação, aí buscando 10 pontos, e pula, e você sai com 20. Mas e o loss? Como é que faz? Você está aí buscando 10, se proteger com 10 pontos, e daí você pula para 20, 30 pontos negativo. Não há stop e segure, entendeu? Outro filtro aqui, não operar em região com fechamento de gap, porque ele tende a dar uma tendênciazinha, tende a continuar o movimento. Então, poxa, se eu tô contra a tendência, as chances de eu tomar stop são muito grandes, tá? Não operar após as 15. Para falar a verdade, não opero após, eu nem vejo o mercado após meio-dia. E a maioria das operações do CME dão logo aí na primeira hora, e o start está coincidindo com isso também. Se você está me acompanhando no Instagram ou aqui no YouTube, que eu faço as revisões, vocês estão vendo. Ó, essa semana era 9h30, já tinha pego as regiões. Daí no outro dia acho que era 9h45. Então são poucas horas que você opera por dia. Você não precisa ficar colada aqui na frente da tela por muito tempo. Não operar com força contrária forte. Por quê? Cara, quando engata uma tendência, não há quem segure o mercado. Não operar feriado dos Estados Unidos, porque aqui é um espelho de lá. Ah, e o que acontece? O mercado fica lateralizado aqui. Então, qualquer um que está operando um pouquinho mais pesado já leva o mercado para o lado que ele quer. Não operar feriado nos Estados Unidos, emenda de feriado também eu não opero, por conta do baixo volume. É a mesma coisa aí dos Estados Unidos. Por exemplo, feriado quinta-feira. Sexta eu não opero. Sexta já não é um dia tão assim bacana, porque ele não tende a ter tanta volatilidade. E o primeiro candle do dia também, estatisticamente, ele não é bacana. Inclusive, do dia de ontem, se eu não me engano, vou mostrar para vocês, dia de hoje também. Vocês viram como são esses pequenos filtros? Tem essas regrinhas. O operacional é objetivo e repetitivo. Às vezes você olha, você fala, todo dia você está falando a mesma coisa. Sim. Por isso que você tem que ser um trader disciplinado. Esse operacional te obriga a ser.
tá? Por isso que eu falo, dá para operar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, por onde você quiser. Por quê? Ele tem essa simplicidade. Um adendo, tá? Não são todos os operacionais que dá para ser assim. A pessoa que opera um fluxo, opera uma curva de juros, precisa ter até mais telas para operar. Nesse caso do meu operacional, não precisa, tá? É uma coisa que muita gente critica, fala mal, mas não, cara, cada operacional é único. Esse funciona assim. Muita gente acha que é muito simples, começa a pôr um monte de coisa junto, daí ele não funciona, porque esse funciona assim, ele tem regras, ele é objetivo. Deixa eu ver aqui o chat. Ai, cadê vocês aqui? Galera, qualquer dúvida que forem surgindo também, o chat está aqui, viu? Gravataí, Rio Grande do Sul. Nossa, que saudade do Rio Grande do Sul. Saudade demais, adoro aí essa região. Mas vamos aqui à parte boa, parte das nossas revisões. Vamos fechar aqui. Eu abri um simulador aí para a gente puxar um replay. Mas vamos ver, talvez a gente nem faça replay. Exibir, vamos ver aqui, tela cheia. Vocês estão vendo bem aqui, galera? Esse aqui é o nosso dia de hoje. Sou de Porto Alegre. Cara, nunca fui para Porto Alegre. Sempre tô por aí, mas nunca fui. Porto Alegre é a cidade da Nelógica. É a sede deles aí. Uma coquinha zero, né, galera? Eu, sim, minha Coca Zero, não vivo, viu? Vamos lá agora, galera. Olha só a simplicidade. Eu vou narrar para vocês o que eu faria e o que eu faço para operar essas regiões. De novo, não se assustem com a simplicidade, tá? O que nós temos aqui? Ah, esqueci de pegar a ferramenta de desenho. Ferramenta de desenho. O que nós temos aqui, galera? O que eu vou fazer? Candle a candle para vocês verem. Dia de hoje, candle número 1, tá? Estão vendo aí? O que ocorreu aqui? Primeiramente, estávamos no primeiro candle. Lembra do filtro? Não opera o primeiro candle. Segundamente, olha onde ele abriu. Foi nessa linha aqui, ó. Ele abriu acima da região de máximo. Consequentemente, a região é cancelada, tá? Neste caso, daria um gain. Mas, muitas das vezes, quando tem esse tipo de cenário, dá loss. E tudo que eu falo aqui é baseado em estatísticas e backtests. E dia a dia. Nada do que eu falo aqui é achismo. Ah, eu acho que não funciona. Eu acho isso. Não. Tudo isso aqui são dados, tá? É matemática. E contra dados não há argumentos. Segundo o candle do dia. Opa, já bateu aí na nossa mínima 2. Mínima 1, desculpa. Mas o que nós tínhamos aqui? Região de fechamento de gap. O que ocorre nessas regiões? Tá? Eu sou um pouco mais flexível com isso. O mercado tende a dar uma variada um pouco mais negativa antes de ir para o nosso alvo. Eu coloco nessa, como eu posso dizer para vocês, nessa característica de uma operação um pouco mais arriscada, que você tem que tomar um pouco mais de risco. Porém, o que você pode fazer? Está comprando mais barato. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla também. Vamos ver aí como é que vai funcionar? A mínima desse candle foi aí no 87. Estava aqui no 90, a nossa região. Opa, já foi variando. Olha, caindo mais. Opa, começou a dar bom. Ele veio, fechou o gap e começou aí a nosso favor.
E olha quanto andou contra aqui. Andou 6 pontos contra. Vamos ver mais um pouco? Nosso alvo seria aqui no 700, nessa linha aqui, que é da nossa abertura. Nossa abertura calculada. Opa, deu gain. E o que ocorreu aqui que junta também, tá? Tínhamos a mínima CME, tínhamos aqui o fechamento do gap e logo abaixo o justo do dólar, que é uma região onde o dólar tende a buscar. Então, operaríamos aqui com um pouco mais de cautela, tentando estar comprando um pouco mais barato, tá? Dando uma olhadinha como é que estava, mas sem pressa. Eu não colocaria minha ordem aí na pedra e não ficaria observando o mercado. Em casos assim, eu vou observando para ver se dá para entrar ou não. Esse tipo de operação não descarto 100%, tá? Então, olha só que coisa linda. Já pegamos aqui a mínima CME 10 pontos. Vamos pôr aqui, ó. 10 mais 10. Fonte, vamos pôr aqui verde vivo. Mais 10 aí. Beleza. Olha só, tocou de novo na CME máxima 1. O que que a gente faz? Nada. Eu não repito operação na mesma região, tá? Beleza? Vamos. E deixa aí, ó, candle a candle. Opa, voltou para CME mínima 1. Lembra? Não repito operação na mesma região. Opa, já está chegando perto da CME mínima 2. Já vamos ficar esperto. Tocou aqui, na CME mínima 2. Beleza? Veio aqui, comprou a comprinha, comprou a comprinha, comprou a mínima, já deu os 10 pontos aí. Aí, ó, já deu os 10 pontos. Beleza, mais uma região. O que tínhamos aqui? Se você é do start da CME. A mínima start. Aqui, ó. Opa, aqui no caso. Duas regiões e a diferença aí de um ponto, ponto e meio. O que acontece? No caso, eu preferiria comprar na mínima start, aguardar, tá? Aí, ó, já passou do meio-dia, numa sexta-feira, já nem veria mais no mercado. Porém, já pegou aqui mais 10 pontos. Cadê? Mais 10. Via. Aí, tá pra cá, né? Mais 10 pontos aqui. Beleza, vamos indo. Candle a candle. Opa, tocou na nossa mínima start. Estamos dentro. Para dar o nosso alvo, teria que tocar onde? Lá no 88,5. Opa, será que estopou? Não, ainda não. Estopou? Não. E tá subindo. Onde que era nosso alvo mesmo? 88,5. Vamos lá, ver se vai bater lá. Bateu. Mais 10 pontos. Cadê aqui? Pronto. Esse é um dia de operacional dos cálculos, que daí bateu às 3 horas. Tchau. Vocês viram a simplicidade? Eu inventei moda aqui.
Eu fiquei olhando milhões de coisas? Eu fiquei procurando motivos para entrar a operar? Não. É somente isso. E nada mais. Passei algum tipo de estresse ou nervoso para procurar uma operação? Não. Possivelmente, na primeira operação do dia, eu já tinha parado. Você não precisa passar horas na tela. Você não precisa ficar caçando um monte de operação. Eu sei, galera, que, meu, esse ano faz 10 anos que eu tô no mercado, né? Eu estava no ensino médio quando eu comecei, lá em 2015. Até fiz faculdade, fiz pós. Minha época de faculdade com o mercado foi muito turbulenta, porque eu estudava de manhã, né? Daí eu só tinha tarde, depois eu mudei para noite para conseguir focar no mercado, fazia direito, tranquei, depois fui para administração, onde eu me formei, e depois eu fiz duas pós-graduações. Então, olha a simplicidade disso. Estou há 10 anos no mercado, como eu falei. O que eu já vi de operacional, eu precisava das minhas duas telas de 25 para operar, precisava de um monte de indicador, precisava usar Superdom, Times and Trades, Book. Vivia muito estressada naquela época, tá? O stop não era fixo, que eu acho que é um dos mais, assim, que às vezes é tipo índice. Às vezes o stop é 200 pontos, mas às vezes o stop é 500, 600, né? Daí você fala, putz, olha meu risco como é que tá. Aí você vai, faz parcial. Só que o que acontece com a parcial, galera? O seu risco é 100%. Só que o seu ganho é 50%. Aí você pensa, putz, vale a pena? Tem muitos operacionais que sim, mas a maioria não. Ai, mas eu tô vendo o gráfico. Se formar um candle aqui embaixo, junto com um suporte do dia anterior, eu vou comprar. Ou se formar um candle aqui em cima, junto de uma resistência do dia anterior, eu vou vender. Mas tudo são incertezas. O mercado precisa se formar para você ver se você vai operar. Aqui não. Como a gente calcula antes do mercado abrir, a gente já entra sabendo as regiões que a gente vai atuar. Por exemplo, o dia de ontem. Vou pôr o dia de ontem para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Vamos apagar tudo aqui. Qual é a diferença mínima um e mínima 2 CME? É o mesmo cálculo, tá? Mas um deriva do outro. E tem também outras mínimas aqui, que daí no caso é do start e da mentoria. Deixa eu pegar aqui as regiões de ontem, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Só um segundinho, galera. Esse aqui é de hoje. Cadê ontem aqui? Eu vou pôr as mínimas e as máximas aqui, senão demora muito para explicar para vocês. Uma abertura, máxima um, mínima um, máxima 2, mínima 2,
Vocês acreditam que eu quebrei a tecla 6, galera? Vocês veem que eu aperto com mais dificuldade. Preciso arrumar esse teclado aqui. Não sei o que aconteceu, viu? Que quebrou. Nem uso muito assim. Vamos lá. O dia de ontem. Deixa eu até ver se foi o dia de ontem que ocorreu isso. Foi. Só vou pôr aqui as regiões, porque não puxa do dia anterior. Valência. Perdi. Sim, risco retorno 1 para 1. Vamos lá, galera. Só para vocês entenderem, ó. Aqui vocês veem que tem a CME 1 e 2, tanto máxima quanto mínima. Você aprende na Masterclass CME. O Start, você vai aprender a mínima Start e a máxima Start. E a mentoria, você vai aprender tudo isso anteriormente, tá? Mais a mínima ou a máxima 1 e 2, tá? Mas vamos lá, uma coisinha aqui, ó. Dia de ontem. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, dia de ontem. O que que ocorreu aqui? Primeiro candle do dia, tá? Ele já me diz muita coisa. Quantas vezes eu entro operar, eu já vejo aí o primeiro candle, eu falo, cara, não vou operar hoje, tá? Vou fazer aqui o que tem que... Vou ver, vou fazer os cálculos, coloco no gráfico. Primeiro candle desse aí, não vou operar. E quase 100% das vezes eu tô certa. Eu não perco nada. E também não teria me dado oportunidades para operar. Olha só o dia de ontem. Vamos lá, o candle a candle. Primeiro candle do dia. Olha o tamanho. 23 pontos o candle. O que temos aqui? A máxima start, correto? Onde ele abriu? Ele abriu aqui. E como que ele abriu? Acima da nossa região aqui, ó. O que acontece? Deleta a região. Por dois motivos. Primeiro, candle do dia e abriu acima, tá? Beleza. CME mínima 1. Não opera. Por quê? Primeiro, candle do dia. Se operasse, teria dado stop. CME mínima 2. Primeiro, candle do dia. Se eu não me engano, também teria dado stop. Olha lá, que estopada. Vocês estão vendo como a gente pensa muito na proteção? Eu sei que, meu, não é todo mundo que tem muito dinheiro para operar aqui. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar de operar. Por quê? Eu falo muito essa frase. Sobreviva nos dias ruins, para nos dias bons você ter margem para operar. Você ter psicológico para operar. Primeiro candle do dia. Você já vê isso? Tchau, não vou operar mais. Que foi o que eu fiz. E coincidentemente era um dia de ontem que eu não ia conseguir operar, pois eu tinha exames médicos para fazer. E o que acontece? Não me prejudiquei em nada. Não deixei de ganhar nada. Então, olha, o tanto desse tempo de tela e as coisas que eu passo para vocês, como facilita a vida. Que quando você compra um curso, você compra tempo, você compra a minha experiência. Eu não gosto muito de falar isso, mas é como se você comprasse as coisas mastigadas. Entendeu? Eu não acho assim de bom tom falar assim, mas é como se fosse isso. Por quê? Você não precisa ficar caçando estratégia. Você não precisa ficar, eu vou assistir vários vídeos e vou montar minha estratégia. Cara, já está pronto, é só seguir isso.
Todo mês aí eu solto as estatísticas. Tá tudo lá no Instagram. Você não precisa ficar operando muito. Então, é só isso, cara. Tá? Aí, vamos lá. 9h25. Foi um dia de ontem, teve bastante notícia também. Rapaz, o que aconteceu com o Corinthians aqui? Opa, depois a gente vê, hein? Quem é corintiano aí? Tem corintiano online, hein? Ó, e caindo, caindo. 10 horas. Notícias. Olha que dia lateralizado, que dia feio. Me diz, o que que eu perdi aqui de não operar ontem? Não perdi nada. Olha lá, candle a candle. Aí já dá meio-dia, não deu nada. Lateralizado. 2 horas da tarde. E não tocou em nada. 3 horas, não tocou em nada. Voltou para a região aqui. Não é uma região de operar. Fechou o mercado, tchau. Olha lá, ó, tirando o zoom. Deu a operação somente no primeiro candle do dia e teria sido loss. Então, galera, eu queria assim. Às vezes eu faço replay, às vezes eu faço assim análise com vocês. E por mais que você não seja meu aluno, por mais que você não opere isso, tente aplicar no day trade ou na sua vida aí alguma coisa do que eu falei aqui. Porque, ó, aluno meu opera tranquilo, não fica caçando operação. Não lembro da última vez que eu escutei algum deles falar que tiveram dias de fúria. Desculpa, galera, desculpa. Mas trader que fica falando aí, fazendo um videozinho na internet, falando que dia de fúria é normal, porque somos seres humanos, temos emoções. Cara, você não tem um operacional bem definido para você falar isso. O que pode ocorrer aqui, por exemplo, eu ter tomado aí os 3 stops. Aí você teria sido indisciplinado porque você não teria seguido a risca a estratégia. Né? Ou tomado aí os 2 stops, que no caso acho que era só da CME, né? Somente isso. Mas, dias de fúria, fiz 10 operações, fiz preço médio, fiz não sei o quê. Cara, eu escuto muito isso, galera. Muito, muito, muito. Porque diariamente eu converso com um monte de gente. E acaba que as pessoas se destroem no mercado, se iludem por coisas que não existem, tá? Por coisas que não existem. Isso me chateia, sabe? Me chateia, porque acaba mexendo com o sonho das pessoas. E não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é assim. O mercado não é esse bicho de 7 cabeças que falam. Não tô falando que é fácil, tá? Não é fácil. Todo dia a gente enfrenta um leão por dia, um touro e um urso por dia. Mas vamos aqui de boa. Então, um pouquinho do mercado a gente pega. Ou, putz, hoje o dia não tô conseguindo encaixar minha leitura, tô, sei lá, dormi mal. Fica de fora, tá? Porque é muito, muito vendido que você tem que operar todos os dias, você tem que fazer um monte de operação. E cada vez que você toma um loss, cada vez que você fica nervoso para operar, você vai se machucando. O que acontece? Cara, você vai se traumatizando. Aí você não consegue operar. Aí quando o dia tá bom, você não consegue operar porque você tá com medo que você tomou loss outro dia. E por aí vai, tá? Não é bacana. Galera, alguma dúvida dessa nossa super aula aqui? Tirar uma fotinha para mandar lá no Instagram? Cadê você aqui? E aqui o chat. Quando abre na mínima 1, vocês só operam na mínima 2? O que que eu faço, Fábio? Quando abre em cima de alguma região, eu deleto essa região e só olho para as outras regiões, tá? Se você quiser até deletar aí do gráfico, não tem problema. É que eu só não deleto literalmente do gráfico porque eu não coloco a linha, entendeu? Eu coloco através de um indicador, tá?
mas você ignora totalmente. Você foca nas outras regiões. De qual forma vai se evoluindo na quantidade de contratos? Cara, eu gosto muito aí de pelo menos uns 1.500, R$ 2.000 por contrato para você operar dólar, para você operar tranquilo, tá? Só que tem mais uma coisinha. Eu não sou a favor do trader deixar toda a sua margem na corretora. Vamos supor aí que você opera com 10 contratos, tá? Você põe aí uns 10, 15 mil. Não sou a favor disso. Por quê? Vai que você esquece uma ordem aberta. Vai que você tem um dia de fúria. Você vai perder toda a sua margem, tá? Calcula aí o que é para você deixar na corretora. Stop aí de uns 3, 4 dias, que é o que eu faço. Porque por mais que tenham uso operacional e etc., são humanos. Contradiz o que eu disse agora de pouco. Mas eu prefiro. Não deixa muito dinheiro na corretora para operar. Mas tem essa margem se um dia, peguei uma semana ruim. Tem esse dinheiro para repor. Tá? E quanto mais dinheiro você tiver para operar, você vai operar mais tranquilo. Tá? Porque você aguenta a flutuação, seja do mercado, seja aí do operacional. Tá? Esse operacional não tem drawdown muito alto, não tem muitos dias seguidos de loss. Mas é isso, operar de uma forma saudável. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? O gain não, o loss sim. Então é isso, turma. Eu vou mandar lá no grupo a oferta do Start pelas próximas 24 horas, da nossa comunidade lá do dólar, tá? Juntando o Start com o CME, top demais, tá? Para você que não consegue entrar na mentoria agora, que tem todas essas regiões, juntando o Start com a CME, top demais, de verdade. Vocês viram aqui, dá confluência, quando não opera um, opera outro, te dá mais chances de operar, tá bom? Alvo sempre 10 pontos? Não. CME tem indicador? Tem. Assim que você compra lá a Masterclass, tem a opção de você comprar um indicador também, tá bom? Vou deixar lá no grupo do WhatsApp da comunidade dos cálculos os links para vocês. Quem não está na comunidade, me chama lá no Instagram. Deixa eu pôr até meu Instagram aqui. Só tenho esse Instagram e eu tenho outro Instagram que é reserva, tá? Mas o meu que eu uso mesmo é, tá bom? É esse aí. Cuidado com os fakes. Eu não opero outros mercados, eu só opero dólar, tá? Eu só opero dólar, eu não opero outros mercados, eu não invisto dinheiro de ninguém, eu só sou trader e professora. Nas horas vagas a gente faz umas blogueiragens aí, mas mais nada, tá bom? É isso aí, boa noite. Só ficou gravado para a galera do Start e da mentoria, tá bom? Muitíssimo boa noite. Acompanhem lá, beleza? Que vem muitas novidades por aí. Tchau, tchau, galera.